Além disso, os penteados que as pessoas usam também pode revelar muitas coisas a respeito delas. Você já ouviu a expressão Black Power? Sabe o que é? Na década de 1960, nos Estados Unidos, estava acontecendo um movimento chamado Movimento Black Power, que se dedicava a executar o orgulho de ser negro. Foi por meio do cabelo, que é um importante símbolo da nossa identidade, que eles mostraram para a sociedade da época que tinham orgulho de suas raízes africanas. Naquela época, a escravização já havia acabado, mas as mulheres, que desde aquele tempo eram forçadas a alisar os cabelos, bateram o pé e decidiram andar pelas ruas ao natural, com seus cabelos soltos, cheios e imponentes, o que causou grande espanto e resistência da comunidade branca, assim como aconteceu com Cora, a personagem da nossa história. O cabelo Black Power foi muito usado, tanto por mulheres quanto por homens. Ele supera o campo da beleza e significa um encontro com a identidade e, por que não, uma ferramenta de afirmação. Esse movimento, que também é um penteado, influenciou os negros brasileiros. Muitas pessoas usaram o cabelo Black Power aqui no Brasil. Pergunte aos seus familiares o que eles sabem sobre esse assunto. A proposta de escrita dessa semana é uma narrativa. Escreva uma história cujos personagens sejam pessoas negras. Vamos lá? 1. Sua história deve ter começo, meio e fim. Começo, onde acontece a história, descrição do lugar e dos personagens. Meio, desenvolver uma situação-problema, contar os detalhes dessa situação. Fim, desenvolver uma solução para a situação que foi apresentada no meio da história. Contar como os personagens ficaram no final da história. 2. Planejando sua história. Antes de começar a escrever, pense nas seguintes questões: lugar onde a história acontece. Em que tempo? Personagens. Que personagens vão participar da história? Como eles são? Lembre-se que a proposta é que seus personagens sejam pessoas negras. Situação: esses personagens se conhecem? Como? Que problemas esses personagens vão enfrentar na história? Solução: invente uma solução criativa para essa situação e crie um final para a sua história. 3. Agora é hora de escrever. 4. Leia tudo o que escreveu, faça as correções necessárias e invente um título. 5. Desenhe sua história. Capriche nos detalhes. Você conhece a MC Sofia? Vale a pena conhecer. Clique no link a seguir para ouvir a música Minha Rapuzel Tem Dread. Um forte abraço. Atividade Disciplina de Arte. Professor Bruno Cavicchioli Melchert. Atividade sobre a realização de um desenho que será a capa da história criada pelo aluno. Objetivos: conhecer os processos de imagem para a construção da linguagem verbal e não verbal, compreendendo que o desenho valoriza a história de um livro. Descrição da atividade. Aluno: nessa semana, você irá realizar junto com sua professora da turma a criação de uma história cujos personagens serão negros. E para aproveitar essa atividade, você irá realizar na atividade de arte o desenho que será a capa da história, como se fosse a capa de um livro. Para fazer esse desenho, você deve saber que esse desenho não pode ser um desenho simples, pois a principal função da capa de livro é atrair a atenção das pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a capa não deve ter muita informação e o desenho serve para aguçar a curiosidade de quem vai ler a história. No desenho da capa de uma história, você deve se preocupar em mostrar no desenho algo que esteja ligado à história que as pessoas vão ler. Em primeiro lugar, na capa deve ter o título da história escrito em letras grandes para chamar a atenção.
Depois, o desenho que você vai fazer deve ter algo em comum com o título. Para ajudar a entender isso, você pode ver a seguir alguns exemplos de capas de livros. Nessa capa de livro, o desenho da água combina com o título, Reflexos Fragmentados, pois a água costuma refletir os objetos como um espelho. Nessa capa de livro, o título Cadê o dinossauro? Dialoga com o desenho de um menino pensando nas pegadas de um dinossauro. Na história Amigos do Peito, o desenho da capa mostra um grupo de amigos com seus animais de estimação, sendo que esses amigos aparecem na história. Na história A Galinha que Sabia Ler, a capa do livro mostra a galinha, que é o personagem da história, fazendo aquilo que o título diz que ela faz, ou seja, o ato de ler um livro. Agora é a sua vez. Realize seu desenho da capa da sua história e depois tire uma foto e poste no Google Sala de Aula para que todos possam ver o seu trabalho. Até mais!